Olá, professor, tudo bem? Hoje estamos na lição 3. Aqui falaremos sobre o gênero textual crônica. A crônica está entre o meio jornalístico e a literatura. Então é sempre importante reforçar isso com o aluno e explicar o porquê disso. Lá na crônica, eles vão colocar situações do cotidiano, né? Ou até uma notícia pode ser o motivo para a escrita de uma crônica. E a partir disso, ele vai escrever uma narrativa. Só que essa narrativa tem, você sabe, professor, uma crítica, né? Tem uma reflexão. E a maneira como se escreve a crônica também depende do autor. Como aqui você vai colocar o seu aluno como autor, nesse momento ele vai praticar o gênero textual crônica, fale sobre isso para ele e traga também para ele maneiras diferentes de escrever a crônica, porque tem cronista que ele escreve a crônica numa narrativa inteira ali com personagens fictícios, diálogos e a reflexão tá ali dentro, né? A gente percebe qual é a crítica que ele traz, a gente até pode perceber se ele se baseou em alguma notícia, em algum fato para escrevê-la. Outros vão narrando e ao mesmo tempo vão colocando a reflexão que pode ser algo da própria vida deles ou de outra pessoa. Então é interessante que você traga para ele alguns exemplos de crônicas, né? Para que eles se identifiquem e pensem qual é a melhor maneira para que ele faça a sua própria crônica, tá? Lá no material do aluno, ele tem alguns exemplos que ele pode seguir, mas é interessante que você traga mais, professor, ok? Bom, então é um texto, né? Breve, você sabe, e que parte de fatos cotidianos, né? O que acontece? Aqui você vai propor que eles escrevam uma crônica. É bem básico. Ele vai escrever uma crônica com base em uma situação vivida ou observada por ele na escola, ok? Então a gente vai trazer para esse mundo dele, para esse espaço. Pode ser no bairro, pode ser também, pode ser na família, pode, né? É uma situação em que aconteceu com ele. Eu acho legal focar ali na escola, né? Pra gente observar o que ele tem vivido também, para eles compartilharem, pensarem, né? Nessas críticas que aparecem ali no meio, nessas reflexões, ok? Assim, ele vai exercitar uma escrita criativa, né? E vai expressar também sentimentos e posicionamento, né? E o posicionamento, né, ainda que aqui a gente esteja dentro de uma narrativa, precisa ter fundamento também. Então a gente precisa ensinar a ele que quando se posiciona, tem que ter essa explicação desse posicionamento. Essa atividade vai estimular um olhar atento sobre o cotidiano e a capacidade de transformar experiências simples em textos significativos, né? E é interessante até uma reflexão para o aluno, porque atitudes do cotidiano simples, básicas, né, podem trazer, na verdade, coisas muito grandes em relação aos sentimentos para nós. E às vezes eles podem esperar que acontecimentos enormes que sejam aqueles que marquem, quando na realidade, no dia a dia, a gente tem diversos exemplos ali de situações que podem nos mudar, que podem nos irritar, que podem nos trazer felicidade. Então, ele vai trabalhar com essa prática. Primeiramente, professor, cada aluno vai escolher essa situação, tá? Eu sugeri que fosse preferencialmente relacionada à escola, mas se você decidir, por exemplo, que seja também da família, que seja relacionado, né, à comunidade dele, você pode pedir para que cada grupo, né, ou cada aluno, se for individual, faça de uma maneira, certo? Escolha a sua temática. Essa situação do cotidiano tem que ser uma situação, mesmo que simples, que tenha sido para ele interessante, engraçada, uma situação que fez ele refletir, ok? Aí, antes da escrita, faça uma roda de conversa, para que eles compartilhem rapidamente essas situações, né? Porque sempre tem aquele aluno mais indeciso. Ah, eu não sei o que falar, prof, eu não sei o que eu faço, eu não lembro de nada diferente e tudo mais. Então, se alguns alunos compartilham ali, e você mesmo, professor, pode compartilhar alguma situação também, alguma situação simples, pode ajudar aqueles que estão com dificuldade. Então, tem uma roda de conversa, falar sobre uma situação ali do dia a dia, né? Por exemplo, você pode falar assim, olha, eu vindo à escola, vi que lá no trânsito uma pessoa estava muito estressada e acabou brigando com outra pessoa no trânsito. Isso fez com que quase tivesse ali um acidente. Então,
é uma situação que pode virar uma crônica, né? Pode ser uma crítica, pode refletir sobre isso, né? Contar a história e ao mesmo tempo dizer como a gente tem que ter paciência muitas vezes, né? Tem que se segurar, cuidar dos nossos sentimentos. Então você pode dar alguns exemplos lá para ele. Depois desse momento, né, da conversa em que eles vão trocar ideias, você vai trocar ideia com eles também, cada aluno vai redigir a sua crônica, tá? Peça para ele colocar na crônica recursos como ironia, metáforas, né? Aqui nós temos um texto que permite algumas possibilidades, né? Que vão além, ali não é um texto formal, com palavras extremamente rebuscadas, ele pode brincar aqui dentro. Descrições detalhadas da situação, né? E se ele desejar, se ele conseguir, colocar um tom humorístico ou crítico, tá? Claro, professor, supervisione. Conforme ele vai escrevendo, né, vai lendo, vai observando, dê dicas a ele também, né, veja a maneira como ele vai trazer essa crítica. Aí, essas crônicas podem ser depois, se você decidir, por exemplo, fazer individualmente, eles podem revisar em duplas. Depois eles sentam, cada um olha a sua crônica, né? E aí um colega vai dizer para o outro o que ele pensa, qual é a sugestão que ele tem ali, né? Se ele gostou, se ele não gostou. Ele vai dizer se a crítica é válida. Eles podem conversar entre eles, tá? Se forem grupos, aí eu sugiro que diretamente eles façam a leitura lá na frente da sala, né? E depois todos da sala vão comentando sobre como foi a escrita, ok? Ao final, professor, você pode selecionar algumas crônicas, né, para serem lidas para a turma, ou, né, podem ser publicadas em uma coletânea digital, ou pode imprimir também, fazer um livrinho de crônicas, né, valorizando essa escrita dos alunos. É legal comentar, né, sobre as reflexões que cada uma dessas crônicas trazem, né, e perguntar para eles o que eles acham, se eles concordam com o posicionamento de cada dupla, ou grupo, ou de cada aluno, se for individual, né. Pensar sobre essas situações, se eles já passaram também por essas situações, dependendo da história que cada um trouxer, né? Então é um momento bem de reflexão, dá para explorar bem através desse texto aqui, ok? Então aqui a gente tem mais uma situação de produção em que ele vai conseguir colocar em prática as características do gênero que ele aprendeu, ok? Eu acho isso muito importante, porque cada vez mais, assim, ele vai aprofundando e se sentindo confortável com o gênero, consegue fazer uma interpretação melhor, entender melhor o contexto também, né? Então é isso, professor. Coloque em prática e, claro, volto a dizer, organize de acordo com a realidade da sua turma, ok? Então agora, professor, nós nos vemos na lição 4. Até lá!